Hélio, obrigado pela presença. Hélio, agora pergunto ao ex-atleta do Sport Lisboa e Benfica. O Hélio jogou ao mais alto nível neste clube, no clube do seu coração. É ou não verdade este aspecto que o António Rola aqui destacava? A vontade do atleta é muito importante, não é, Hélio? Um atleta que quer representar o Sport Lisboa e Benfica com esta determinação e com esta vontade, a ser verdade tudo aquilo que vamos lendo nestes dias. Rafa, desde a primeira hora, disse que queria jogar no Sport Lisboa e Benfica. Isso também é muito importante, não é? Quem serve este clube e quem, sobretudo, defende este emblema, não é? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, telespectadores da BTV. Acima de tudo, há aqui um aspecto muito importante, que é o seguinte: estamos a falar de um campeão da Europa, não é? E os objetivos do Rafa não poderão passar por outro clube que não seja um clube com a grandiosidade do Benfica que ele demonstrou desde sempre. O último confronto que eu vi o Rafa fazer foi precisamente em Aveiro, na Supertaça, em que o Benfica conquistou a Supertaça, mas dentro do Rafa possivelmente já estaria aquela mentalidade que estaria melhor do lado contrário do adversário a representar o Benfica, e assim era o primeiro título. É? Foi muito exatamente, era o motor daquela equipa do Braga, era precisamente o Rafa. Depois há aqui outro objetivo do Rafa que deve ter ficado bem claro, que é a conquista do Tetra, que é um marco importantíssimo para um jogador que esta época representa o Sport Lisboa e Benfica. Hélio, mas a verdade é que o Benfica não vive apenas, e ainda bem, infelizmente, dos reforços. Se lermos o artigo atentamente do Marco Rebelo na página 10, Júlio César dispensa apresentações, não é? Ele tem o cognome de O Imperador, e esta constatação, um trabalho que o Marco Rebelo faz, Júlio César chegou aos 50 encontros realizados na Liga NOS com o melhor rácio da carreira. Com a idade que o Júlio César tem, Hélio, eu lembro que muita gente pôs em causa o desempenho competitivo de Júlio César, mas a verdade é que ele tem correspondido e, sobretudo, jogo após jogo, tem mostrado porque é que ele é uma das traves mestras neste momento do Benfica, não é? Claro que sim, Pedro. Um jovem com 37 anos, quando chega a esta idade e atinge estes números de realçar, não é? É sempre uma mais-valia para qualquer clube para defender as suas balizas. Queria aqui referir os títulos conquistados desde que o Benfica assinou contrato com o Júlio César. Exatamente. Ganhou 2 taças da Liga, 2 campeonatos, a Supertaça Cândido Oliveira, e há aqui um troféu que o Júlio César conquistou já há uns anos passados, que foi a Taça Eusébio. Em 2008, não nos podemos esquecer que terá que constar no currículo do Júlio César esta importante conquista. De realçar também, na época mais marcante que o Júlio César representou o Inter, em que ganhou tudo o que havia para ganhar, que foi na época 2009-2010. Com Zé Mourinho. Com José Mourinho, onde ganhou a Copa Itália, ganhou a Série A da Lega Calcio, do campeonato italiano, e ganhou a Champions League, que era bom que o Júlio César conseguisse repetir nesta época, a época de 2009-2010. Sim, senhora. Hélio, também chamava a atenção para os nossos associados, e não só, para o PEC que o Benfica criou para os 3 jogos, que tem um desconto significativo de 15%, mas independentemente disso, Hélio, entre Besiktas, Nápoles e Dinamo de Kiev, é de facto um grupo equilibrado, mas quais são as expectativas, Hélio, enquanto fervoroso sócio do Benfica e adepto, quais são as expectativas? Pedro, entre esses 3 colossos, que poderemos considerar colossos do futebol europeu, claro que não estão ao nível de um Bayern de Munique, de um Real Madrid, de um Barcelona, de um Paris Saint-Germain, de um Chelsea, de um Manchester United, mas temos que cotar aqui por alto ou por cima estas 3 equipas. Acho que, como diz o professor Rui Vitória muito bem, a concentração, o foco, vai ser no primeiro jogo agora com o Besiktas. Aí é que tudo vai assentar e tudo vai começar com a pole position após a vitória nesta partida. O Benfica ganha ao Besiktas e vai encarar o segundo jogo, depois no São Paulo, em Nápoles, com uma forma completamente diferente. Esperamos que, quando chegarmos ao dia 6 de dezembro, onde o Benfica irá receber o Nápoles, aí assim já será um jogo de festa em que o Benfica já tenha assegurado não só o seu apuramento para a fase seguinte, mas também um fator que eu considero muito importante, que é sempre o fator financeiro, que tão bem faz para manter saudável qualquer clube que esteja envolvido na Champions. Hélio, esteve em Setúbal e quero lhe dar os parabéns porque aquilo que disse aqui há uma semana concretizou-se.
Cheguei a pensar que o Hélio estava a ser hiper otimista, mas nós já sabemos que o Benfica é sempre otimista e ainda bem que há pessoas que veem o copo sempre meio cheio, porque nós estamos um pouco cansados das pessoas pessimistas, não é? Mas cada um tem a sua forma de estar na vida. Hélio, a verdade é que foi um jogo muito difícil, mas aquela a sua previsão da jovem equipa do Benfica imperou, não? Sobretudo, Hélio, chegou a temer quando a 6, 7 minutos do fim perdíamos por 4 de diferença, Hélio, chegou a temer que as coisas podiam não correr bem. Pedro, é assim, quando acreditamos do primeiro ao último minuto. Claro. A segunda parte, quem teve a possibilidade de assistir ao jogo, e aqui queria já deixar uma ressalva, que é o meu agradecimento e a forma efusiva como eu vi a claque do Benfica, Sem dúvida, por trás da baliza do Hugo Figueira, na segunda parte, que o Hugo Figueira entrou na segunda parte, o Nikola Mitrevski defendeu a baliza do Benfica na primeira, a força que teve aquele oitavo jogador, como eu costumo aqui chamar, a força que teve e que transmitiu para dentro da pista. O João Paes, o capitão da nossa equipa de Benfica, diz que foi um empurrão da claque que sentiram dentro de campo. E há aqui um fator muito importante. O Benfica estava a perder por 4, mas sempre a acreditar. E queria aqui também deixar expresso um pequeno diálogo que eu tive no início do jogo com o técnico Mariano Ortega, em que me dirigi a ele para lhe desejar boa sorte e disse: vamos ter que entrar com tudo. E ele disse simplesmente isto: lutaremos. Lutaremos e está tudo dito. É que não podemos baixar a guarda, nem a meio da segunda parte, nem nos últimos 5 minutos. É sempre a dar o máximo, sempre a dar o máximo. E o que se passou foi o seguinte: a meio da segunda parte notou-se uma quebra anímica de qualquer uma das equipas, quer do ABC, quer do Benfica. E o técnico Carlos Rezende pede 1 minuto de desconto, o que tem direito, não é? Claro. Se calhar para dar algum descanso à equipa dele, visto que estava a ganhar por 4. E aí o Mariano Ortega, e muito bem, deve ter aproveitado esse minuto de desconto pedido pelo Carlos Rezende para incentivar os seus atletas e para fazerem acreditar ainda mais. Em destaque, especialmente nesta Fábio segunda Vidraga. parte, Fábio Vidraga, a grande aquisição foi Fábio Vidraga, e o grande Hugo Figueira, que fechou a baliza. Não é fácil num jogo de handball. Pedro, estás a perder por 4 e vais conseguir dar a volta por cima e acabas por ganhar por 1. Fazes 5-0, um parcial de 5-0 nos últimos 6 ou 7 minutos. Hélio, agora pergunto eu, qual é o espanto? O Hugo Figueira é provavelmente o melhor guarda-redes português, não vai à seleção, mas isso é outra história. Não vai à seleção e não é convocado, exato. Não é nomeado para prémios, mas, exatamente. Mas isso é outro, dava para outro programa, não é? Isso dava para outro programa. Claro que sim, Pedro, claro no que sim. No futebol discute-se muitas convocatórias, no handball não tanto, não é? Mas é ali dentro de campo e in loco que se comprova o real valor de cada atleta. A verdade é que o Benfica não tem tempo para comemorar mais este título. Este título já está no Museu Benfica Cosme Damião. Começa já este fim de semana, deslocação, ironicamente, ao pavilhão Flávio Saleite, onde o Benfica lutou muito para tentar ser campeão nacional, frente a uma equipa que acaba de ascender à Primeira Liga, mas não vai ser um jogo fácil, não é, Hélio? Não há jogos fáceis também. Sim, não há jogos fáceis, nem o Benfica pode encarar facilitismos. O local onde irá ser realizado este jogo, e como foi acabado de ser dito por ti, Pedro, não havia melhor local para o Benfica jogar com o Arsenal da Defesa e iniciar este campeonato, a jornada 1 do Campeonato Handball 1, precisamente no local onde o ano passado, por alguma infelicidade, deixou perder o título. É uma equipa, o Arsenal da Devesa, como diz o seu técnico Gabriel Oliveira, é uma equipa que não vai lutar com as mesmas armas que o Benfica, até porque o campeonato do Arsenal da Devesa vai ser o campeonato da manutenção. Vai lutar com equipas ao seu nível, como é o caso do Boa Hora, da Académica de São Mamed, do FAF, equipas que ainda agora disputaram a Este liguilha. Jogo será sábado às 17 horas, certo? No Sábado, dia 3, Saleite. dia 3 às 17 horas no pavilhão Flávio Saleite, que eu deixava aqui o apelo para os benfiquistas de Braga que se dirijam à Casa do Benfica de Braga para conseguirem o seu ingresso, porque é sempre importante todo o apoio que poderá ser dado para dentro da pista de quem está nas bancadas, que é aquela grande força humana sempre a puxar pelos atletas que representam o nosso Benfica. Parabéns também pelo seu sempre otimismo, que é um otimismo que lhe fica muito bem. António, também obrigado. Rui Manuel Mendes, obrigado. E vamos fechar
com dois jogadores muito especiais, Nikola Mitrevski e Hugo Figueira, ou se calhar Nikola Figueira e Hugo Mitrevski. Ora veja este exemplo do que é o grupo de trabalho da nossa equipa de handball. Rivalidade não há no Benfica, a rivalidade estão fora do Benfica, são os adversários que são os rivais. Nós somos amigos, companheiros de posto e sem dúvida alguma o treinador escolhe quem acha que está melhor e sem dúvida alguma que nós temos vindo a trabalhar muito, Nicola, eu, o treinador dos guarda-redes João Castro, o Mariano, e eu escolho, treinamos durante a semana para eu escolher ao fim de semana. Mas também haver assim uma concorrência tão forte acaba por vocês terem que estar sempre no expoente máximo. Mas quem vence é o Benfica, tanto o Nicola bem como eu estando bem, o importante é o Benfica e o importante é estarmos bem. E mesmo hoje mostramos que ele jogou a primeira parte, eu joguei a segunda e conseguimos derrotar o nosso adversário que era o ABC. Nicola, fez aqui um grande amigo. Sí, normalmente pasamos más tiempo juntos con él y con otros jugadores do que con nuestras familias. Y por eso no puede ter rivalidad, só companhia e colaboração. Nicola, e no segundo ano de Benfica pode-se dizer que sente-se perfeitamente em casa, realmente? Sim, e quando cheguei aqui sentir-se muito bem, porque eles adaptam-me muito bem a todos, desde o início, com Hugo ajuda-me no início, porque fui novo aqui. É difícil um guarda-redes chegar a um clube, um país estrangeiro, não conhecer ninguém e sem dúvida que nós juntamos, trabalhamos em prol do Benfica e queremos estar ao mais alto nível no Benfica.